Olá pessoal do YouTube, Eliseu Ribeiro, saudação de paz a todos vocês. Estou aqui para fazer mais um vídeo para o canal do YouTube, nessa feita responder mais uma indagação dos nossos queridos irmãos e dessa feita respondendo uma pergunta bastante interessante que foi feita com respeito à questão do dízimo. Mas a pergunta que eu estarei respondendo aqui não é de fato o assunto dízimo, mas a pergunta é: o que acontecia quando os dízimos não eram entregues à casa do tesouro? Essa pergunta foi feita com base em Malaquias capítulo 3 e o versículo de número 10. A primeira parte do versículo que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Com base nessa parte foi feita a pergunta seguinte: o que era trazer esse alimento, como que isso funcionava e o que acontecia quando esse alimento não era trazido, esse dízimo não era trazido. Bom, para começarmos a conversa, é bom entendermos que a palavra dízimo, ela vem do hebraico maaser, aser do hebraico é 10, então daí nós temos a ideia da 10ª parte e hoje, atualmente, 10%. A prática do dízimo, que foi colocado como uma parte da lei de Moisés, um dos 613 preceitos da lei, dentro do período do Pentateuco, dentro daquele primeiro período histórico ali de Israel, o dízimo ele era praticado e tinha algumas modalidades distintas. Então nós temos, por exemplo, o dízimo anual para ser comido em família, que esse deveria ser retirado das plantações e levado até um determinado local onde o próprio Deus havia estabelecido, e ali ele devia ser comido entre família e constituído um momento de alegria para que pudesse aprender a temer ao Senhor. Isso está em Deuteronômio capítulo de número 14, versículo 22 a 26. Então essa é uma das modalidades do dízimo no Pentateuco, o dízimo anual para ser comido em família. Um outro dízimo que nós temos também no Pentateuco é o dízimo que se dava de 3 em 3 anos. Esse dízimo de 3 em 3 anos, ele era retirado de 3 em 3 anos e ele não era para ser comido em família e nem levado para ninguém. Esse dízimo ele era para ser comido entre levitas, órfãos e viúvas. Era para juntar com esse povo os levitas que não tinham um trabalho próprio, então eles não tinham uma renda fixa, não tinham uma renda própria, não tinham suas próprias plantações. Então nesse terceiro ano eles se ajuntavam, os levitas, os órfãos e as viúvas que também eram carentes, e de 3 em 3 anos era tirada essa 10ª parte da plantação e se ajuntavam então para comer e se alegrar. Isso também está em Deuteronômio capítulo 14, versículo 27 a 29. A próxima modalidade de dízimo que nós temos no Pentateuco é o dízimo dos levitas. Esse dízimo dos levitas se consistia em um dízimo de toda a plantação, de todos os animais que eram tirados e levado, esses eram separados e levados para a casa do tesouro. A casa do tesouro era uma espécie de celeiro que tinha aonde eram ajuntadas essas ofertas de alimentos de plantações. Vale ressaltar que lá no início nós não tínhamos o templo, por exemplo, o templo de Salomão. Então, sempre havia um local específico onde eram feitos os trabalhos, os sacrifícios, onde eram feitas as reuniões, e ali havia um reservatório, um celeiro, um espaço onde essas ofertas, onde esses dízimos eram guardados e eles serviam para mantimento daqueles que trabalhavam no trabalho do Senhor, prestando os sacrifícios e cuidando das coisas santas como da arca, do candelabro e assim sucessivamente. Esse dízimo se encontra em Neemias capítulo 18, a partir do versículo 21 até o versículo de número 24. Então, essa equipe de pessoas, que eram os levitas, descendentes de Levi,
eles não trabalhavam, não tinha herança, não tinha um meio de sustentação. Mas o trabalho deles era exclusivamente na obra do Senhor, cuidando das coisas santas e também cuidando dos sacrifícios do santuário e posteriormente do templo. Tá certo? Então, para que eles fossem sustentados, para que houvesse uma condição de se manter, de se sustentar, o dízimo era tirado de todo o povo e então era juntado e levado para a casa do tesouro, que era essa espécie de reservatório aonde eram depositados. Lá em Neemias capítulo 13, versículo de número 5, você tem uma menção que Neemias faz a essas câmeras, a esses quartos, a esses espaçamentos aonde eram depositados esses alimentos. Então, nós temos ali em Números capítulo 18, versículo 21 a 24, o dízimo que era para a sustentação dos levitas, e depois você vai ter do versículo 25 a 29, que os levitas eles tiravam a 10ª parte desse dízimo, que era o dízimo dos dízimos, e entregavam então aos sacerdotes, tá certo? Então o que acontece? A casa do tesouro era esse recipiente, esse quarto, esse espaço construído para que fosse depositado ali essas ofertas, esses dízimos. Lembrando que dízimo aqui não se tratava de dinheiro, mas se tratava de plantas, se tratava de alimentos, se tratava de colheitas. Então, esse local preparado, ali se guardava esse mantimento e era ele o mantimento para sustentar os levitas e os sacerdotes. Tendo isso em mente, eu respondo agora a pergunta que foi feita a respeito de o que acontecia quando as pessoas não separavam essa 10ª parte para os levitas. O que acontecia quando essa 10ª parte não era separada para ser levada à casa do tesouro, conforme a cobrança que Deus está usando em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, para fazer. Bom, para respondermos essa questão, basta nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Neemias, por exemplo, que aqui nós temos um relato bem interessante que nos responde essa questão. Neemias, no capítulo de número 13, nós temos Neemias relatando uma situação desse nível, uma situação dessa natureza, aonde os dízimos não foram levados para a casa do tesouro, e vejamos o resultado. Neemias capítulo 13, a partir do versículo 10 diz assim: Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então aqui nós temos um registro de um momento histórico de Israel, aonde o povo não levou esse dízimo, não depositou na casa do tesouro, não foi feito essa entrega, e isso gerou o quê? Gerou uma dificuldade para os levitas continuar o seu trabalho na casa de Deus, porque eles não tinham com que se manter, não tinham o que comer, e com isso eles foram obrigados a abandonar o seu posto, a sua posição de trabalho, foram obrigados a deixar o templo, deixar o local de serviço, de culto deles, e tiveram que voltar então para trás e buscar um meio de sobrevivência. Quando isso acontece, Neemias vai dizer aí no capítulo 13, ainda no versículo 11, Então contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Porém, eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Veja que Neemias diz, olha, a casa de Deus ficou desamparada. Por que ficou desamparada? Porque não há mantimento para levitas, para sacerdote, não há mantimento para essa classe trabalhadora do templo, e por isso eles deixaram a casa de Deus e foram buscar mantimento nos campos, foram caçar jeito de viver a sua vida com o seu trabalho. E com isso a casa de Deus ficou totalmente desamparada. Mas Neemias diz, olha, eu restaurei tudo de volta e trouxe, ou eu peguei essa equipe e coloquei-os de volta no seu posto, nos seus devidos lugares. Para isso acontecer, versículo 12 ele vai dizer, então todo o Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros, para que eles voltassem novamente para os seus postos, fazer as suas funções. Judá, o povo de Israel, teve que retornar à prática de trazer novamente os dízimos para casa, para que houvesse mantimento ali para os levitas e para os sacerdotes.
e a fim de que houvesse uma organização. Versículo 13 ele vai dizer, por tesoureiro pus sobre os celeiros. E aí ele vai citar o nome daqueles que ele colocou. Ou seja, ele restabeleceu de volta os levitas no seu lugar, o povo trouxe novamente as contribuições e ele colocou de volta pessoas para coordenar aquelas contribuições para que fosse dividida entre os levitas e sacerdotes da melhor forma possível. Então quando você vai para Malaquias 3 e versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, é dessa situação aqui que Malaquias está falando. Daquela situação de quando Israel deixa de trazer esses mantimentos, essa 10ª parte dos produtos do campo, para se colocar nessa casa do tesouro, nesse recipiente, nesse local de guarda de mantimentos, quando eles deixam de trazer, se esvazia a despensa e os levitas e os sacerdotes começam a passar necessidade, por isso são obrigados a abandonar o seu posto de sacerdote de levitas e procurar um meio de sobrevivência. Então, respondendo à pergunta aí, o que acontecia quando o povo deixava de trazer os dízimos à casa do tesouro? Acontecia que a casa de Deus ficava desamparada, aqueles que trabalhavam e sobreviviam a partir desses dízimos não tinham como continuar os seus trabalhos, abandonava o seu posto e retornava buscando meios de sobrevivência em trabalhos no sítio. Espero ter respondido. Que Deus abençoe.